Não há nada que nós colocaremos no teu lugar. Por essa razão, vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu tenho que ler um trecho um pouco longo, assim, 14 versículos. E nós vamos ler do 9 ao 23, tá bom? Colossenses 1, do 9 ao 23, sobre um contexto daquilo que o Senhor já tem nos falado nesses dias. E se tem é porque está no coração dele. Colossenses 1, do 9 ao 23. Amém? A palavra do Senhor diz assim, versículo 9, irmãos. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra de Deus, senta aí no teu lugar. Eu queria conclamar você a estar disposto hoje a levantar um hino de adoração ao Senhor. Um clamor para declarar com a nossa vida quem Ele é na nossa vida. Amém? E nós estamos aqui, então, em mais uma noite de estudos. E é muito importante, já aviso, isso que nós fazemos aqui, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus está interessado em homens e mulheres que se empenham em viver da maneira que o Senhor espera, né? Isso é uma máxima. É um povo que é chamado a ser reto, a ser íntegro, que busca imitar Jesus Cristo, e como está no verso 9 que nós lemos aqui, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É por isso que você está aqui. É por isso que nós nos empenhamos nisso. Por isso nós estudamos a palavra de Deus, para nos encher desse conhecimento de Deus que nos torna pleno da presença dele em nós. Sem estudar o Senhor, sem conhecê-lo, fica uma vaga ideia do que ele é, mas não temos a verdadeira revelação do Espírito de Deus. Então a gente fica achando que Deus é coisa que no fundo ele não é. Quer dizer, essas leituras de quarta-feira não dão conta de tudo, lógico, mas a gente faz isso para estimular vocês a serem o que a Bíblia chama de mestres quando o assunto é vontade de Deus. Eu brinco, mas assim,
Em tantas situações nós estamos diante de tantas pessoas, em tantos lugares, e às vezes da nossa boca precisa sair uma palavra de edificação, uma palavra que alcance alguém, uma palavra que edifique ou que dê uma resposta para alguma aflição, e é isso que Deus espera de nós. Nós que recebemos essa vontade, nós precisamos abrir a nossa boca e espalhar ela por onde nós andemos, amém? Então a intenção espiritual é que quando você estiver fora aqui, você possa testemunhar Jesus, o teu Deus, quem é de verdade, e não ficar repetindo tudo que todo mundo fala sem saber o que fala, né? Nós temos que ter conhecimento de causa, é o que Paulo está dizendo aqui. Por exemplo, domingo essa comunidade foi muito desafiada sobre a importância de assumir que Jesus Cristo é suficiente, não é verdade? Quem estava aqui domingo? Quer dizer, nós fomos conclamados a entender que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Isso é muito importante, porque, eu não sei se você entendeu domingo, mas a gente vai às vezes tomando atalhos e dando coisas, colocando coisas nas costas de Deus que não tem nada a ver com Ele. Porque diante de o que a gente também aprendeu, uma alma profundamente insaciável, a alma humana, ela é insaciável, nós corremos sempre o risco de começar a querer outro Deus, né? Outro Jesus que não aqueles que nós já recebemos da graça de Deus. Vocês entenderam domingo? É isso que a gente faz. A gente busca em Deus coisas que não deveria. Nós somos insaciáveis. E nós, por sermos insaciáveis, não buscar Jesus pelo que Ele é, mas pelo que nós precisamos. É um grande erro da igreja. Percebe aqui o problema? E aí nós temos que entender. Começamos a querer outro Jesus segundo os nossos desejos. Não é isso que nós entendemos no texto que nós meditamos no Evangelho de Lucas? E isso é o que nós chamamos, e a Bíblia chama de heresia. Então é importante que a gente entenda isso. Aliás, esse era o problema de uma cidade, de uma igreja que estava numa cidade chamada Colossas. Na verdade, é Colossas o nome dela, tá? E ela enfrentava essa cidade, vamos você entender um pouco o contexto do que nós vamos ler, do que nós lemos, o risco de construir outro Jesus diferente daquele do Evangelho. Eu vou te explicar por quê, ok? Uma carta aos Colossenses. Essa cidade de Colossas vivia um contexto complicado e nós vamos entender. Nós vamos ler Paulo alertando sobre o perigo diante de doutrinas e observâncias ensinadas pelo que ele chama de doutores heréticos. E que eles chegam à cidade de Colossas, esses pregadores, esses ensinadores. E essa cidade estava numa região chamada Ásia, né, do mapa. Quando a gente viu as viagens missionárias de Paulo, eu não sei se vocês se lembram, quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, nós colocamos o mapa aqui para vocês, e nós vimos que Paulo, ele sempre saía ali de Antioquia, né, na região acima de Israel, ele estava em Antioquia, e dali ele subia, entrava à esquerda ali, ou a pé ou de barco, e chegava na cidade de Éfeso, né? Lembra de Éfeso que nós vimos? Éfeso era uma rota importante, e Éfeso é essa região da Ásia. Mais ao litoral, mas é a Ásia que nós estamos falando aqui, a mesma região. Aliás, em Éfeso foi onde Paulo realizou o seu maior trabalho, onde ele morou por muito tempo, passou por lá muitas vezes, e foi ali que ele teve os maiores enfrentamentos da sua vida. Foi preso, foi açoitado. Éfeso é esse lugar. Ali, quando nós vimos ele passando por Éfeso, ele continuou e diz que o Espírito Santo de Deus fez ele cruzar um braço de mar e entrar na Grécia, lembra disso? E ali tem Filipos, ali teve Tessalônica, desceu na região da Macedônia, chegou na Grécia em Corinto, quer dizer, ele passava por ali, essa era a rota de Paulo, nós estudamos isso bastante. Bom, Éfeso então ficava na Ásia, mas para o interior, para o oriente de Éfeso, a 200 quilômetros de Éfeso, tinha uma região ali que era chamada de Frígia, ou Ásia Menor. Tudo, o contexto ali é a Ásia, mas ali é a região da Ásia Menor, ou Frígia. Era uma região que ali, em torno de um rio, chamado Rio Lico, por isso as cidades localizadas ali eram localizadas no vale do Rio Lico, né? E ali estava a cidade de Colossas, Hierápolis e Laodiceia. Essas três cidades que ficavam ali ao oriente de Éfeso, onde Paulo passava bastante. Inclusive, só para comentar, essas cidades estão no contexto do que diz Apocalipse, no capítulo 1. Vocês sabem que a carta de Apocalipse, nós estudamos aqui o texto de Apocalipse, não é a carta, o texto, nós nunca estudamos, mas a gente, se Deus quiser, vamos, né? Um desafio enorme, nós vamos estudá-lo. Começa o texto dizendo que eram cartas escritas a algumas igrejas. Eu vou ler o versículo 11 do capítulo 1 para você. Diz assim: eu ouvi atrás de mim uma grande voz, como uma trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que você vê, escreve num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia.
essa região aqui que está em Apocalipse é a mesma questão que nós estamos falando. Para você entender. Enfim, essas 7 cidades aqui, listadas em Apocalipse, dão ideia dessa coisa da Ásia Menor. Percebe? Essa região ali. E a cidade de Colossos estava ali naquele contexto. Ela fazia parte disso aqui. E tinham todas essas cidades uma característica, pela região que eles estavam. Qual característica? Eles conviviam com uma espiritualidade muito peculiar, muito particular. O jeito que eles entendiam a sua espiritualidade. Por quê? Porque era uma região muito influenciada por uma mística judaica. A gente não consegue entender Apocalipse nunca, porque a gente não entende. A cabeça daquele povo tinha uma mística judaica muito forte. E os seus símbolos, os seus candelabros, os seus castis, os seus anjos, as suas ruas de ouro, isso tudo era uma mística da mentalidade judaica, sabe? A religiosidade judaica. E mais, porque essa espiritualidade ali, dessa região, era muito influenciada, muitas profundas influências, além dos símbolos do judaísmo, de outras influências mais do Oriente, os persas, por exemplo. Influenciou a maneira desse povo pensar Deus, se relacionar com Deus. Por exemplo, estavam construindo uma forma de se relacionar e entender Deus que não a do Evangelho. E, como disse, começaram a construir outro Jesus que não o revelado nas Escrituras. Percebe aqui o problema? Eu preciso contextualizar para você entender o que nós vamos ler. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. No primeiro século, foi onde Paulo viveu. Ele está em torno do ano 60, aqui talvez 64, não sei. Mas começou a se formar ali uma corrente de pensamento, mas uma corrente filosófica chamada gnosticismo. Quem já estudou conosco aqui, a gente já falou dela para vocês, essa forma de pensar, é uma construção de pensamento, e isso influenciou os primeiros 4 séculos da igreja de uma forma muito intensa. Por exemplo, nós já comentamos disso aqui, quando nós estudamos a carta de Coríntios. Quando a gente lê a carta de Coríntios, você lembra daquela passagem que Paulo fala assim, bom, conheço um homem que eu não sei se no corpo ou fora dele, teve uma experiência mística e foi até o 3º céu e viu o paraíso. Lembra que nós estudamos isso aqui? Essa fala de Paulo dá conta desse contexto místico, né? Foi ao 3º céu e conheceu o paraíso. Quer dizer, pois é, essa influência que eu estou falando para vocês, dessa corrente de pensamentos. Por quê? Porque o tal do gnosticismo, existia lá conceitos, por exemplo, o conceito do pleroma, que é a totalidade do universo, pleroma, eles chamavam. E tinha também, eles acreditavam que existiam 7 céus, já falei isso para vocês, 7 céus. E cada um desses céus habitado por um ser ou por uma dimensão. O 3º céu, por exemplo, ficava o paraíso lá. No último mais sublime céu, no 7º, ficava Deus. E abaixo de Deus ficavam mensageiros de Deus. Anjos moravam e habitavam abaixo de Deus. Anjo, nessa mentalidade, é um mensageiro de Deus. Anjo é quem traz uma mensagem de Deus. Então, esses céus eram moradas desses anjos mensageiros de Deus. Agora, adivinha nessa construção filosófica e espiritual, quem é Jesus para eles? Um anjo que veio na terra trazer uma mensagem. Eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem o que o Paulo está enfrentando aqui. Está compreendendo isso comigo? Está difícil, não? É uma mentalidade, é uma forma de pensar. Quer dizer, eles não acreditavam que Jesus era Deus, mas somente um anjo enviado por Deus. Isso é o pensamento corrente. Então, a cidade de Colossos e toda a região ali da Ásia sofria essa forte influência na sua maneira de se relacionar com isso, na sua espiritualidade. Era uma coisa muito mística. E se você quer entender bem o que eu estou falando, leia o livro de Apocalipse. Alguém aqui já leu alguma coisa de Apocalipse? Entendeu alguma coisa? Porque é uma coisa doida, mirabolante, né? Cheio de seres celestiais, porque isso é influência do gnosticismo. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, que é na Ásia Menor, e lá ele recebeu a revelação. Mas é uma leitura bem desafiadora, muitos símbolos, não tem nada de literal, como quando a gente lê o Evangelho, né, o Antigo Testamento. Não tem nada de literal. São seres celestiais, de cabeça não sei o quê, orelha não sei das quantas e tal, e anjos, guerras cósmicas, né, lutas entre o bem e o... Essa mentalidade mística, louca, assim, essa forma de escrever e construir as coisas com Deus. É disso que nós estamos falando dessa região. Está claro assim? Se você não entendeu, leia o livro do Apocalipse depois, tá? Então, para entender a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, nós precisamos ter esse pano de fundo. Nós vamos colocar isso no nosso coração, porque nela vai ser construída a mesma verdade que nós
ouvimos aqui no nosso domingo? O quê? Jesus Cristo é Senhor soberano sobre as nossas vidas. Paulo precisava afirmar isso. Paulo precisava dizer isso, porque lá estavam entendendo umas coisas que não tinham nada a ver. O que ele chama de heresia. Estavam ensinando coisas indevidas aqui. Não se trata de nenhum ser celestial. Não se trata de nenhum anjo. Não se trata do Senhor, Criador e Consumador da nossa fé. É disso que nós estamos falando. E é muito importante isso, porque eu não sei se você entra comigo, porque para reforçar todo o enfrentamento que Paulo vai ter, alguns anos depois, antes do Apocalipse, porque o Apocalipse aqui é lá para o ano 100, no final do primeiro século, Paulo está no ano 60, então, antes do Apocalipse, começa, por exemplo, foi escrito o Evangelho de João, nesse mesmo contexto. E João começa o seu Evangelho como? João 1, versículo 1, ele diz o quê? Você sabe de cor isso. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João começa assim, não é? Por quê? Pela mesma razão. Por que é que João tem que ter todo esse cuidado para começar o seu evangelho esclarecendo que Jesus estava desde sempre aí? Porque estavam dizendo que não. Que ele é o Verbo de Deus, que ele é Deus e que ele é Jesus e foi quem fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Por quê? Porque ele está enfrentando essa mesma religiosidade, essa mesma mística, essa mesma maneira de dizer que, sabe, de céus e que Jesus é um anjo, que tal, toda essa coisa. Então, porque o pensamento corrente estava dizendo que Jesus era isso tudo, que ele não era Deus e que ele foi, inclusive, criado por Deus, é que o Evangelho vai desconstruir esse pensamento. Vai desconstruir o gnosticismo, apesar da sua influência, além de outros. Porque também tinha lá outras coisas. O docetismo, por exemplo, dizia que Jesus Cristo não encarnou, ele veio como um espírito. Era uma outra corrente de pensamento. Então João diz, não, ele se fez carne, ele encarnou. Então, percebe, são respostas ao contexto da vida que eles estavam ali, né? Enfim, a palavra é resposta para o que está acontecendo, assim como é para você. E ela foi escrita para isso, essa tendência humana de ser insaciável e querer outro Deus, querer construir outra forma de Deus que não o Senhor, outro Deus segundo as nossas conveniências. Percebe aqui o Evangelho? Isso é muito importante. Esse aqui é o centro da carta de Paulo aos Colossenses. Eu digo tudo isso porque você precisa entender isso, para entender tudo que está acontecendo em volta, tudo que ele vai construir. Hoje nós vamos já pegar uma parte disso, eu não sei até onde eu vou aqui, Deus me ajude, mas eu quero que você entenda isso, tá bom? É o que estava assim, essa influência toda oriental. E Paulo vai chamar de herege isso aqui, tá? Ele vai se preocupar em construir, então, o quê? Quem é o verdadeiro Jesus e quem temos que ser nós diante desse Jesus. Isso é a carta. Essa é toda a preocupação dele. Interessante que Paulo nunca esteve em Colossos. Ele nunca foi lá. Aliás, essa igreja, nem as outras, foi ele que fez. Ele não criou. Ele nunca viajou até lá. E que me consta, nenhuma das regiões da Ásia ele criou. Inclusive, no verso 6 do capítulo 1, ele diz, por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também aí entre vocês. Desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus com toda a sua verdade, e vocês o aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Quem fundou a igreja? Epáfras. Um discípulo de Paulo. Ele fundou a igreja não só de Colossenses, a igreja de Herápolis, a igreja de Laodiceia. Era um homem de Deus, um discípulo de Paulo que era enviado e foi fazendo a obra. E ele que funda essa igreja, então. Então, nós temos como o evangelho pregado por Paulo vai crescendo, vai expandindo. Os seus discípulos vão além dele, além das visitas de Paulo abrindo. Tem muitas igrejas que ele não fundou, mas estavam lá. Percebe aqui a amplitude? Então, eles prosseguiram a obra. E nós já lemos aqui o princípio dessa construção. E eu quero hoje pensar, que construção? Do evangelho de Jesus Cristo. E eu acho isso importante reforçar para vocês, porque assim, é muito comum, eu não sei se você está comigo no domingo aqui, é muito comum a gente, por conveniência, começar a construir um outro evangelho que não de Jesus Cristo. Os exemplos que nós demos aqui no domingo foram muito claros, sim ou não? É muito comum isso, a gente precisa se apegar a isso, entender isso, quer dizer, outro que não seja o Senhor,
que não está interessado em adorar nada nem ninguém, isso é importante pela nossa própria conveniência. É o povo que Paulo disse aqui a partir do verso 9, um povo cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É o que se espera de nós. Percebe aqui? É disso que nós estamos falando. Povo que vive de uma maneira digna do Senhor, ele diz, e em tudo busca agradar ao Senhor, frutificando em toda boa obra, e novamente ele repete, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a glória do Senhor, para que sejam perseverantes, pacientes, alegres, agradecidos a Deus, dignos para participar da herança celestial no reino da luz. É o que ele diz aqui. Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado, em quem fomos redimidos, ou seja, tivemos nossos pecados perdoados. E desse povo aqui que nós estamos falando, é desse povo que interessa ao Senhor. E eu não sei se tem povo redimido aqui nessa noite, tem, mas é disso que se trata, é disso que nós temos que buscar. Essa leitura aqui é para você, em nome de Jesus, amém? É para todos nós. Eu quero que você, então, construa comigo quem é o Senhor que nós adoramos nesse lugar. A pergunta é, Jesus é suficiente? Percebe? Percebe o mesmo contexto aqui? A mesma preocupação? Eu gostaria que você pensasse o que é que Jesus significa para você? Pensa comigo no tamanho disso aqui dentro de nós. Da prioridade que nós temos dado a isso. Eu não sei, eu gostaria de exaltar o único que vale a pena ser exaltado nessa noite. Eu gostaria de, junto com você, poder dar a Ele a adoração devida, porque é para isso que nós nos reunimos. Não nos reunimos para nada, não vamos aqui para pedir nada, nós não queremos nada. Eu estava até ouvindo uma coisa hoje, em Jesus, sabe que eu não preciso de nada. Diante dele eu não preciso de nada. Diante dele eu só tenho que adorá-lo, e só. E mais nada. Então é isso que eu queria, que apesar de a gente estar falando de um texto de quase 2000 anos atrás, eu queria dizer para você, esse texto é muito atual. Porque diante do mundo que nós vivemos, uma coisa se torna fundamental para esse mundo que nós vivemos. A igreja de Jesus Cristo precisa colocar Jesus no seu devido lugar. Para não virar a palhaçada que nós estamos vendo por aí. Porque o nome de Deus está em qualquer porcaria, está uma bagunça isso. Nós temos obrigação de colocar o nome do nosso Senhor no seu devido lugar. Que lugar? No centro, na nossa vida, da vida de cada pessoa que se diz um cristão. Ele tem que estar aqui no centro da nossa vida. Isso é muito importante. Essa leitura vai nos ajudar. Se nós somos o povo de Deus, nós temos que nos questionar sobre o quanto Jesus Cristo tem sido o Senhor das nossas vidas. Entende o desafio aqui? Sim ou não? Está assustado? Nós precisamos questionar, queridos. Nós precisamos crescer. Percebe? É muito importante. E por isso nós precisamos aprender. Nós aprendemos aqui domingo que a gente vive um tempo muito materialista, não é? Quer dizer, a gente busca abarrotar os nossos celeiros, que a Débora leu aqui, com riquezas desse mundo, e nós estamos pouquíssimo preocupados em sermos ricos para com Deus. Esse é o mundo que você vive. Sim ou não? E por isso é importante que isso tem, eu entendo assim, derrubado as portas da igreja. O que Jesus disse? Sobre a minha igreja, essa de verdade, as portas do inferno não vão prevalecer, certo? Mas a gente tem visto igrejas sucumbindo, pessoas dentro da igreja, pastor. Por quê? Talvez Jesus Cristo não é o Senhor. Percebe? Onde Ele não é o Senhor, a gente está sujeito. Por isso, observe como o Espírito Santo de Deus ajeita as coisas para nos ensinar e para a nossa edificação. Para nos dar a revelação daquilo que importa para Ele. Porque Ele quer nos ajudar a enfrentar as armadilhas do nosso tempo. E eu queria dizer para você agora 5 construções sobre isso que Paulo dá aqui para nós hoje. Porque nós temos que entender quem é Jesus Cristo. Porque cada um de nós pode pensar uma coisa, as pessoas podem dizer lá fora coisas, você vê pregações na internet, cada um diz uma coisa. E Jesus às vezes vai virando um negócio, as doutrinas dizem outro, cada denominação diz algo de Jesus, mas a pergunta é quem é Ele? E eu vou dizer 5 coisinhas, uma construção aqui no teu coração, hoje, para glorificar o nome dele, mas para fortalecer quem Ele é na tua vida. E a primeira construção necessária sobre quem Jesus Cristo é para nós, está aqui já de cara no verso 15, porque Paulo vai dizer que Jesus Cristo é Deus. Ah, que óbvio. Não tem nada de óbvio. Porque muitas vezes a gente não trata Ele com a reverência devida, sim ou não? Primeira coisa que você tem que entender. Porque Paulo diz aqui, a primeira construção necessária, ele diz assim, ó, que Ele é a imagem invisível do Deus visível. Está escrito aí no teu verso 15.
Ele é a imagem invisível do Deus visível. Significa o quê? Que Deus é espírito. Quem já leu aqui João 4:24? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em outro momento ele diz, Deus é espírito, ninguém pode ver Deus, né? Deus é espírito. Entretanto, é importante que se diga que o tempo foi passando e as pessoas começaram a dizer um monte de coisa sobre Deus, o Deus que eles não viam. Por exemplo, que Deus é um fogo consumidor. Que Deus é general dos exércitos. Que Deus vai arrancar a cabeça desse miserável, desse meu inimigo. Que Deus vai mandar o seu filho sobre a terra para trazer juízo e cortar o mal pela raiz. E Deus vai destruir, Deus vai acabar. E se não se emendar, vai parar no inferno. E Deus vai te mandar para o inferno com todo o prazer deste mundo. Lembra João Batista meio irado assim? A gente diz coisas sobre Deus. Deus é invisível. Ele se revela a nós através do Espírito, dos profetas, da palavra. Mas a gente vai construindo leituras sobre Deus. Enfim, Deus, e esse Deus construído pelas pessoas, pelo imaginário, é um Deus, e se dizia um monte de coisa sobre ele. Por isso, para manter uma disparidade em quem Deus é de fato e o que as pessoas precisam buscar, ele fez o quê? Ele veio pessoalmente, se encarnou para nos revelar quem Deus é de fato. Jesus olha o que Paulo fala aqui, como isso é importante demais, né? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele veio e quis pessoalmente nos revelar quem ele é. Por isso Jesus nos mostra também, a mim e a você, quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Pai. Ele fala isso várias vezes. E nós podemos encontrar esse verdadeiro Deus nos ensinamentos de Jesus que estão onde? Nos evangelhos. E é lá que nos evangelhos que nos mostra quem é Deus e o que ele espera de nós. Isso olhando para quem? Para Jesus. Por isso Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que ele é a imagem de Deus. Em João 1, a partir do 17, ele diz assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai fez ele ser conhecido. Jesus é esse que revela, ele é a imagem visível do Deus que é invisível. Ele é então Deus. Ele é Deus se manifestando entre nós para revelar quem ele é. É isso que a palavra diz. Ele diz que a imagem, né, que ele é Deus, ele é quem revela quem e como Deus é de fato. Se antes diziam que Deus é isso, aquilo, a partir de agora você faz o quê? Quer saber como é Deus? Olha para Jesus. Ouça o que ele tem para te ensinar. Olhe o evangelho que você vai entender quem Deus é de fato. Portanto, se nós não podemos construir um Deus que não é, se nós não precisamos de outro, nós vamos construir mesmo quem é Jesus em nossas vidas, o único, suficiente, soberano, definitivamente temos que entender. Jesus não é profeta, Jesus não é anjo, Jesus não é o que as pessoas dizem, Jesus não é o que eu e você queremos, não é o que a religião quer, Jesus é Deus. E nós temos que começar a tratar ele com todo o respeito e reverência de Deus. Não é brincadeira o nome de Jesus. Não pode estar na boca de qualquer um falando qualquer porcaria, como a gente está vendo por aí. Ele é Deus, isso é sério. E nós temos que começar a tratar isso com respeito. Então, como povo de Deus, nós temos que reafirmar a nossa total submissão ao querer do Senhor para a nossa vida. Nós não queremos nada além daquilo que o Senhor nos prometeu na sua palavra. É isso que a gente quer. Afinal, nós somos o povo dele. E somente a ele nós vamos nos render. Essa reverência é muito importante. Aqui não cabem ondas religiosas, modas religiosas, que as pessoas gostam tanto, como a gente viu, né? Vai, vem, moda, vai, moda. Aqui cabe o quê? Jesus Cristo, revelado no Evangelho, que é Deus e ponto. Amém? Mas a segunda coisa que eu queria, nessa construção com você, dizer para você, que além de Deus, ele é soberano. Ele é o verbo criador de tudo que há no céu e na terra. A soberania de Jesus. Ele é o verbo criador de tudo que existe. E isso Paulo diz assim,
ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para... Você sabe para que você existe? Você sabe por que você está aqui? Você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Você foi feito por ele com uma razão. Sabe por quê? Para ele, para adorar a ele, para servir a ele, para se render a ele. Querido, em nome de Jesus, diante de uma realidade espiritual cheia de místicas, discursos mirabolantes sobre Deus, diante de doutrinas ensinando que Jesus é um mensageiro de Deus, e da mesma forma, na mesma medida, diante de um momento da nossa história, de pessoas achando que Jesus não é suficiente, precisa de um monte de historinha para ficar rico, milionário, diante de Jesus. Quer dizer, diante de tudo isso, nós temos que ter outro Jesus, que nós temos que ter... O Espírito Santo está usando a boca de Paulo aqui para nos dizer que ele é Deus, e além de ser Deus, que todas as coisas foram criadas por ele, que sem ele nada do que existe teria existido. Ele é Senhor, Deus soberano sobre todas as coisas. Não dá para ficar com dúvida disso. Não dá para se relacionar com ele de qualquer forma, achando que, ai, Senhor... Um dia um pai de um filho possesso falou assim, será que o senhor pode curar o meu filho? Ele falou assim, eu posso? Como assim? Eu posso. É você que precisa crer, não sou eu que posso. Nós temos que tratá-lo com o devido respeito, em nome de Jesus. Existe uma discussão teológica enorme aqui sobre essa fala, porque diz que Jesus é primogênito de toda a criação, então quer dizer que Jesus foi criado por Deus, que ele também é criatura, mas você sabe que não é. Jesus não é criatura de Deus, ele não foi criado, ele é gerado, porque ele é o único filho gerado, ele é filho unigênito, a Bíblia diz. E assim, veja, essa discussão é bobagem, porque Paulo está dizendo aqui, é que ele é o primeiro de uma grande família que Deus quer construir na terra, por isso é o primogênito de uma grande família. Essa é a intenção de Paulo, ele encarnou, ele se esvaziou dos seus atributos para se tornar um padrão de filho para você aprender e fazer parte dessa família que Deus quer constituir na terra. Ele é Jesus. Essa é a questão. Ele é o primogênito, o primeiro filho dessa enorme família que o Senhor constitui. E ele foi o primeiro antes da fundação do mundo, mas veio em carne. E nós que seguimos os seus passos, fomos adotados na mesma família e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Percebe aqui o que ele quer dizer? Ele é desde sempre. Ele é Deus, ele é o verbo criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, na terra ou no céu, ou em qualquer outro canto, seja lá sobre os 7 céus dos gnósticos, seja o pleroma, ou o que quiser. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e essa é a razão de tudo existir. Ele, Jesus Cristo. Nossa, como isso é cristocêntrico. Na faculdade eles falavam, nossa, esse negócio é cristocêntrico. Eu falei, lógico que eu sou cristocêntrico. Você é Cristo, você o que está no centro? Tem que ser ele mesmo. É Jesus Cristo o nome dele, quer dizer, ele é a razão de tudo nessa vida, meu irmão, não tem jeito, e por isso nós não podemos ficar diminuindo o Senhor para padrões que não revelem essa imensa soberania dele sobre a nossa vida. Às vezes a gente se derruba de tal maneira, a gente deixa de crer de uma monta, a gente se deprime, a gente fica chorando pelos cantos, resmungando, murmurando. O que você está fazendo com o teu Deus? Qual é o tamanho do Senhor na tua vida? Qual é o tamanho do Jesus que você serve? Será que você não está diminuindo Jesus, não, para a sua dorzinha? Querido, ele é Deus, ele é soberano, ele é criador de todas as coisas. Você foi criado por ele, para ele, e toda a tua vida está sob as mãos, está nas mãos dele. Por isso, creia e vá lá, porque ele é Senhor soberano do universo. Não diminua o Senhor, não, em nome de Jesus, amém? Terceira coisa que eu queria dizer para você, ele não só criou, mas é quem sustenta toda a criação. Olha que coisa. Para quem acha que Jesus é pouca bobagem. Ele sustenta. Paulo diz aqui, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus Cristo, Deus, Criador, é aquele que também sustenta, porque subsiste nele. É nele que tudo se subsiste. Tudo existe e se sustenta nele. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso significa que vida só é possível nele. Para a vida existir e ela subsistir, precisa dele. Sem ele só resta morte. Desculpa. Mais do que criar vida, é fundamental que a vida seja sustentada, sim ou não? O que adianta criar vida se ela vai se render à morte? Pensa comigo. O que adianta criar vida se a pessoa acha que está vivo, mas quem olha para ele acha que está olhando para o enterro, que é uma miséria.
não tem vida nenhuma. O que adianta? Que adianta pensar que vida é isso que nós estamos assistindo aí no nosso celular? Se quando a gente fecha a porta do nosso quarto, o que sobra é solidão, desespero, angústia, depressão, ansiedade, isso tudo gritando na nossa orelha. Que diabo de vida é essa? O Senhor é soberano sobre essas coisas? O Senhor é soberano sobre o cemitério? Sobre as mortes? Sobre a dor? Sobre a doença? O Senhor é soberano sobre a vida. Ele criou, e presta atenção, Ele não só criou a tua vida, Ele é que sustenta a tua vida. Ele é que te dá saúde, Ele é que te cura, Ele é que te dá perspectiva de mudar, de melhorar, de sair daí e ir enfrentar e fazer o que você tem que fazer em nome de Jesus, amém? Ele é o Senhor. Para Ele, vida não é isso não, é outra coisa. Ele se preocupou em criar a vida, mas muito mais. Ele se comprometeu a sustentar a vida. Quando Ele veio em João 10, Ele diz o quê? Eu vim aqui na terra para que vocês tenham vida e tenham em plena. Essa plenitude do nome dele, querido, em nome de Jesus. Por isso, diferente do que muita gente pensava sobre Jesus lá na igreja de Colossenses, aliás, do que muitos continuam pensando sobre ele, Jesus Cristo, presta atenção aqui, é a única fonte de vida que existe. As pessoas lá fora não gostam de ouvir isso e não acreditam nisso, mas eu não consigo pensar como é que eu posso viver sem Jesus Cristo. Eu não consigo. Ele é fonte de vida. Ele criou, Ele transformou toda a minha história, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, porque vida é só com Ele. Ah, mas eu não preciso disso, não preciso de igreja, não preciso de Deus, não preciso nada disso, pastor. Desculpa quem não acha. Mas muita gente por aí anda fazendo uma força doida, um esforço enorme para mostrar para os outros na internet que está feliz. É uma força louca. Mas lá dentro mesmo tem vida? Precisa encher a cara mesmo, né? Precisa tomar uns comprimidos, porque não tem vida. Porque vida mesmo, só eu e você sabemos, vida mesmo só em Jesus. Ele criou e Ele sustenta. Entenda que quem conhece Jesus não é, e entende que Jesus Cristo é suficiente, não precisa de nada, não precisa se esforçar para esboçar sorrisinho, não. Quem crê, vive sorrindo mesmo, porque é grato e sabe, é feliz, porque sabe, Ele tem sustentado a minha vida, e tudo que eu tenho, porque o Senhor é Deus sobre mim. Ele criou e Ele sustenta todas as coisas em nome de Jesus, amém? Quarto lugar, sobre Jesus, eu queria dizer para você, Paulo diz que Ele é o Senhor da sua igreja, e nela não tem espaço para nenhuma outra prioridade. Tem igreja aqui nessa noite? Ele é Senhor sobre a sua igreja. Ele vai mais fundo. Ele diz, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Entenda isso. Ele, Jesus Cristo, é Deus. Ele é o verbo criador divino, é o sustentador da vida e mais, porque Ele é o constituidor e sustentador da igreja. Olha que lindo isso. Veja isso. Eu e você somos essa comunidade do Cristo vivo, essa comunidade viva, essa comunidade que sente a vida, não porque nós queremos, nós não somos parte de uma comunidade porque a gente acha que é muito legal, não, mas porque essa é a vontade dEle. Você não está aqui porque você quer, eu tenho certeza absoluta disso. Você está aqui, sabe por quê? Porque Ele quer, e aqui na igreja existe uma cabeça sobre tudo e sobre todos. Quem é a cabeça? Cristo, Jesus Cristo. Quem é a igreja? Bom, Paulo está dizendo, homens e mulheres que morreram, como Jesus morreu. Morreram como Jesus morreu, mas assim como Ele, não permaneceram mortos, mas ressuscitaram das águas para uma nova vida governada pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, é o princípio primogênito dentre os mortos. Por que dentre os mortos? Porque aqui eu estou com quase 100 mortos aqui nessa noite. Aqui virou casa fúnebre. Morremos. Ele é o primeiro, Ele morreu primeiro. Hoje morre você. Ele ficou morto? Ressuscitou. Não, hoje você renasceu para uma nova vida como Ele. E por isso Ele é o primogênito dentre os mortos. Não permaneceram mortos. Ressuscitaram das águas no batismo para uma vida governada pelo Espírito de Deus. Por isso Paulo diz que Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre todos que morreram. Não que Ele seja Senhor no cemitério, não. Mas quem morreu fomos nós. Percebe? E se você não morreu, você não faz parte disso. Se você ainda é você do que você era, achando tudo que você quer, do seu jeito, da sua forma, não. Ele é Senhor daqueles que morreram para si mesmos e ressuscitaram para uma nova vida, reconhecendo que Ele é
e quem ele é, e se rendendo ao governo dele. Isso, sabe qual é o nome disso? Igreja. O nome disso é igreja, é isso que você está fazendo aqui, é isso que é você. Quando a gente fala igreja, a gente pega, sei lá, no templo, no prédio, na denominação. Não, igreja é isso. Homens e mulheres que passaram pelo que Jesus passou. Morreram para si mesmos, renunciaram à sua vontade e renasceram para uma nova vida governada por ele em nome de Jesus. Não é denominação, não é doutrina, não. É esse corpo feito de pessoas renascidas e que vivem exclusivamente para a glória de Deus. Amém? Isso nós temos que tomar posse. E mais, porque não faz o que quer. Porque aqui só faz o que a cabeça manda. Você acha que é à toa que ele é chamado da cabeça? Por que Jesus é a cabeça da igreja? Porque você só anda se a tua cabeça manda, sim ou não? Se você vira para a direita é porque a tua cabeça mandou, para a esquerda também, né? Se você para é porque a cabeça mandou, sim ou não? Se você corre é porque a cabeça mandou, se você ajoelha é porque a cabeça mandou, sim ou não? E dentro da igreja quem é a cabeça? Por quê? Porque aqui tudo que acontece porque ele manda, e quem manda aqui é ele, em nome de Jesus, amém? E é por isso que em quinto e último lugar, eu vou dizer para você, além de que ele manda, que ele é o único caminho que nos leva para Deus. O único, porque ele se deu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados naquela cruz. Então veja, ele prossegue aqui se deixando claro quem é Jesus, e é quem Paulo prega, quem é de verdade o Senhor das nossas vidas. Ele diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, essa pleroma, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, porque em suas mentes eram inimigos pela maneira como vocês se comportavam, pelo procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ele tirou de nós qualquer acusação. Ele fez uma obra por nós, em nome de Jesus. Construa comigo esse caminho. Veja, Paulo diz, ele é Deus. Ele é o verbo criador de todas as coisas. Ele é o sustentador da vida, de toda a vida criada. Ele criou a igreja, ele é a cabeça da igreja, conduzindo os passos, e mais ainda, ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. No século VI da nossa era, a igreja criou uma doutrina de que não há salvação fora da igreja. E isso é uma bobagem, né? Porque não há salvação é fora de Jesus Cristo, não é na igreja. Sem Jesus, meu irmão, minha irmã, não tem salvação, desculpa. Muita gente hoje em dia acredita que não precisa de igreja, que não precisa ouvir palavra, que eu sou crente lá na minha casa do meu jeito. Sim ou não? Você conhece alguém assim? Aí eu faço minhas orações lá em casa, eu acredito em Deus e... Desculpa. Se você não passar por Jesus, não tem conversa. Paulo está dizendo aqui, sem Jesus não tem salvação. Foi o ato dele que veio até nós e se deu na cruz do Calvário, que nos possibilitou a reaproximação de Deus e com Deus novamente. Ele se achegou a nós. Paulo diz que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação de Deus com a humanidade, de novo, porque tinha perdido o caminho. Estávamos afastados. Os nossos pensamentos, a nossa mente, a maneira de agir era tão torta que a gente era inimigo, a gente se sentia como inimigos de Deus. Um Deus que era distante. Não porque ele queria, porque Deus... Não, mas porque ele não pode conviver com o pecado. E ele se preocupou em quê? Em encarnar para se dar como sacrifício único e suficiente pelos nossos pecados. Não precisa mais sacrifício. O que ele fez já é suficiente. Subir a escadaria de igreja de joelho é sacrifício. Precisa. Campanha de oração de 40 dias. Precisa. Orar é bom demais, né? Jejum de 140 meses. Precisa. Pode fazer que é bom. Até emagrece. Mas não trate isso como um sacrifício para Deus, porque Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer adoração. Deus quer amor. Deus quer verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Deus quer reverência, respeito, é isso que Ele espera de nós. Porque o sacrifício suficiente já foi feito e nosso pecado já foi perdoado. E quando Ele nos perdoou, o Espírito Santo de Deus veio de novo, se achegou e pôde conduzir as nossas vidas. É isso que você fez quando você se rendeu ao Senhor. Ah, mas eu fui lá na igreja, aceitei o Senhor e continuei a mesma vida. Desculpa. Problema seu. Jesus não é contigo, desculpa. Ele é o príncipe da paz, sim ou não? E ele estabeleceu a maior de todas as pazes. Paulo vai dizer, a paz entre você e Deus.
Quem estabeleceu essa paz? Ele, o príncipe da paz. Hoje a paz entre você e Deus. Não tem mais a guerra, né? Não tem mais um Deus te castigando. Não, hoje ele olha para você com amor. Por quê? Porque Jesus nos deu. Paulo vai dizer, ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês eram separados de Deus, em suas mentes eram inimigos pelo procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou no seu corpo físico, morrendo, para que vocês possam se apresentar diante de Deus perdoados, santos, livres, inculpa, livre de qualquer acusação, amém? Esse é o presente que ele te deu. Você pagou quanto? O que você fez para ganhar isso? O que você fez para ele subir naquela cruz por você? Nada. Então, queridos, eu encerro aqui dizendo para você, no centro da carta, nós vamos ler mais alguma coisa dela, quarta-feira. No centro da carta aos Colossenses está o quê? A supremacia e a suficiência de Cristo Jesus. É disso que se trata isso aqui. Supremacia porque nada é maior, nada é melhor, nem superior ao que Deus planejou para mim e para você. Jesus Cristo, realmente nada é melhor. Nós já louvamos aqui. Nada. Por isso é supremo. Suficiente por quê? Basta Cristo. Você acredita em mim. Você não precisa de nada mais. Nós precisamos passar por uma experiência de vida onde nós perdamos praticamente tudo e nós viremos nada. E é esse nada que às vezes interessa para Deus. Porque a partir do nosso nada é que começa a ser construído tudo, mas na medida e do jeito dele, em nome de Jesus. Nós temos que entender, Jesus nunca vai ser suficiente na nossa vida quando nós já somos suficientes para algumas coisas. Então aqui o senhor pode, Jesus, mas lá na minha casa mando eu, né? Então aqui o senhor pode, mas no meu casamento quem manda sou eu. Ah, o senhor pode, mas na educação dos meus filhos quem sabe melhor sou eu. Ele é suficiente ou ele não é suficiente? Ele é Senhor ou ele não é Senhor? O desafio é, em que medida o Senhor tem sido realmente Senhor das nossas vidas? Nós temos que tomar isso para nós em nome de Jesus. Então veja, as igrejas da Ásia Menor estavam expostas a essa espiritualidade mística, tanto do judaísmo quanto das tradições orientais. Mas eles não eram nenhuma coisa nem outra. Eles tinham que ser e se posicionar diante de Deus para ser a igreja de verdade, a igreja do Cristo vivo. E por isso nós somos ser, o que Paulo diz, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por isso nós estudamos. Isso é muito importante. Para isso, nós precisamos entender o quê? Acima de tudo, em primeiro lugar, quem é Jesus Cristo de verdade para nós. Nós precisamos construir isso dentro de nós. O mundo já construiu coisas enormes dentro de nós. Sentimentos, traumas, mágoas, lembranças, às vezes boas, às vezes ruins. Isso está construído dentro de nós. A nossa personalidade, quem nós somos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, já foi construído. Querido, você precisa construir Jesus Cristo dentro de você. Esse é o empenho dessa nossa leitura. Quem é Ele? Ele é o Senhor de toda a vida. Ai, pastor, mas eu sofri tanto com isso. Ai, mas a minha história, ai, mas o meu marido, ai, mas a minha... Querido, Ele é o Senhor sobre todas as situações. Entrega tudo nas mãos dEle. Faça isso que você está tratando Ele como o Senhor da tua vida. Quando você não entrega, você não está tratando Ele como o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Não há nenhuma força capaz de dar e determinar a vida aqui em qualquer outro mundo, hoje, em qualquer outro tempo. Em nossa vida não há outra coisa, só Ele. Ele é suficiente, nada é suficiente, só Ele. E a gente despreza isso. A gente não vem, a gente não busca. Jesus é o único e universal Senhor de todas e sobre todas as coisas, Paulo vai dizer aqui. Esse senhorio universal se manifestou aonde? No que Ele fez na cruz por nós. E nós não podemos relegar isso. Quando, pastor, que eu relego isso? Quando você começa a conduzir a sua vida como você acha que é melhor. Você está cuspindo na cruz de Cristo, querido. Ele deixa de ser Senhor da tua vida. Você entende isso? Isso é muito importante. Paulo vai dizer que é possível ser esse povo que tem Jesus Cristo como Senhor, ele diz. Desde que, acho interessante isso. Tudo isso, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem do evangelho que dá esperança, que vocês ouviram e que tem sido proclamado todo o tempo na vida de vocês. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, em nome de Jesus. Que evangelho? O evangelho de Jesus Cristo. Isso que você está ouvindo aqui hoje. Quem é Jesus Cristo? Isso é evangelho. É revelar quem é Jesus Cristo, não é isso que importa. Então a lógica é, Deus age, já agiu, e você faz o quê? Reage.
Faz alguma coisa. Se renda a Ele. Trate Ele como Senhor. Se entregue, creia. Trate Ele com essa soberania. Receba Jesus Cristo de graça. E por isso se renda a Ele. Reconheça que quem Ele é. E só Ele é suficiente. Só Ele é soberano. Não trate Ele de qualquer jeito, não. Não fique de murmura, resmungando, não. Olhe e fale, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador. E nada vai ocupar em minha vida o lugar que só cabe a Ele. Problema nenhum vai tomar conta aqui, não. Porque Ele é Senhor da minha vida. Amém? E está acabada a conversa. Certo? Por isso, hoje, amanhã, em qualquer momento da sua vida, enfrentando a situação que for, não se renda a nada. Quando você se renda, aquilo se torna Senhor. Se você se rende a uma doença, ela se torna Senhor da sua vida. Ela vai mandar na tua vida. Não se renda a nada. Se você se rende a uma relação abusiva, isso vira Senhor da tua vida. Se você se rende ao dinheiro, ele vira Senhor da tua vida. Se você se rende ao que for, não se renda a nada, porque Senhor só existe um. Um e não tem outro. Lembre-se, você é filho, você é filha de Deus. E sobre sua vida existe um senhorio. E o nome desse Senhor é Jesus Cristo. E a Ele, e somente a Ele, toda a honra e toda a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. E se você quer, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado. Fica